Você está ouvindo Em Signo, um podcast que procura sentidos e significados na arte de ensinar algo a alguém. Uma produção de Pedro Bittencourt. Bom dia, começando mais um dia. Agora são 5h20 da manhã e está na hora de acordar, está na hora de levantar da cama e partir para mais um dia de trabalho. Hoje é sexta-feira, um dia comum, mas podia ser qualquer outro dia, na verdade, não importa. O trem já tá passando, olha o trem aí. Aqui de casa dá pra ouvir bem o trem. Eu acho que em linha reta eu tô a uns 500 metros da linha, não sei. Mas andando até a estação, como eu costumo fazer algumas vezes na semana, tem que dar uma volta um pouco maior, porque não dá pra pegar o trem no meio do caminho, né? Parece que é perigoso. Bom, vamos pro banheiro, dá uma lavada na cara pra acordar, né? Só um minutinho. É sempre bom lavar o rosto pra dar aquela acordada, mas esse programa não é para eu ficar contando o que eu faço nas minhas manhãs. Eu quero levar um outro papo com você, mas espera só um minutinho, rapidinho, para eu fazer um xixizinho, peraí. Sabe como é que é, né? O primeiro xixi da manhã é muito volumoso, né? Porque afinal eu tô há várias horas sem ir no banheiro. Espera só pra eu dar descarga aqui rapidinho e lavar a mão, né? É importante, pera aí. Bom, desculpa aí meu amigo, minha amiga por esse som matinal. Eu realmente esperava que você não precisasse estar aqui ouvindo isso tudo, mas enfim. A questão é a seguinte, a gente já está no mês de maio, praticamente no meio do ano, começando o podcast de novo, e eu preciso colocar algumas coisas em ordem. Eu desapareci no ano de 2018 e a explicação é muito simples. Dava trabalho demais e eu meio que não estava com muita inspiração para continuar, entendeu? Oi. Essa aqui é a minha gata, Luna. Bom dia, Luninha. Enfim, se você está me ouvindo, é provável que você seja professor. Afinal, quem que ouve podcast de professor sem ser professor, né? Ou você é alguém da minha família. Eu já devo ter falado disso no primeiro episódio, mas enfim. Se você é alguém da minha família... Oi, mãe. Oi, pai.
Muito bom. Esse podcast aqui não é bagunça, ou pelo menos não deveria ser, então vamos tratar de assunto sério. A ideia desse episódio é falar de rotina, hábitos e qualidade de vida. Eu vou conversar com você enquanto eu preparo o meu café, tá bom? O tempo é um pouco corrido, eu acho que você me entende, então perdoa aí todo o barulho de cozinha. Valeu? Deixa eu só botar um pouco de água aqui na xícara, rapidinho. Espera aí só um minutinho pra mim. Tô fazendo aqui uma canecona de café. Eu gosto muito de fazer uma mega caneca de café da manhã. Espera aí. Então, como eu falei agora há pouco, a gente já está no mês de maio e eu estou retomando só agora o podcast. E para ser bem sincero, essa volta tá sendo programada há mais de um ano. Mas eu nunca coloco ao trem de novo aí. Mas eu nunca colocava de fato a mão na massa. Eu já contei um pouco disso no episódio anterior. Que sempre tinha alguma desculpa que eu dava para mim mesmo, que era falta de tempo, que era excesso de trabalho, etc, etc. E então não vou ficar me repetindo. Eu quero aproveitar essa minha rotina matinal para conversar com você, colega professor, colega professora, a respeito da sua rotina matinal. Como que você começa seu dia de trabalho? Quanto tempo você reserva da sua manhã para fazer as coisas que você acha importantes de serem feitas? Aliás, quanto tempo você tem disponível para fazer o que é necessário? Quando eu comecei o ano letivo, um pouco antes das primeiras reuniões de planejamento, eu peguei um caderno novo, que na verdade era um caderno antigo de 2015 ou 2016, não lembro. Eu peguei um caderno novo e comecei as minhas anotações. Deixa eu falar um pouco sobre esses cadernos aqui. Eu gosto de ter um caderno onde eu posso anotar coisas. Tá, essa frase foi meio idiota, enfim. Mas a ideia é que o caderno, ele não é um diário, mas também não é um registro do meu trabalho em classe. E também não é um espaço para eu ficar anotando listinha. É meio que tudo isso. Quem olha de fora pode achar que é desorganizado, que é uma zona. E às vezes é até isso mesmo, mas na minha cabeça existe toda uma lógica, uma coerência interna ali, de um jeito que eu sei encontrar o que eu preciso no lugar em que eu preciso. As coisas têm o seu lugar certo. E esse caderno ele se mantém comigo geralmente por uns 2 anos, às vezes mais. Porque na verdade eu não escrevo textos longos ali, eu só guardo informação. Algumas coisas que me parecem úteis, talvez não agora, mas no momento futuro, ali, quem sabe. Por exemplo, pauta de uma reunião de professores. Eu gosto de anotar algumas ideias que surgem no meio da conversa, alguma inspiração que apareceu na minha cabeça, as cobranças que a gente recebe, porque aí depois sou eu quem vou cobrar algumas coisas dali. Talvez levar uma patada, quem sabe, mas faz parte, sabe? Vou só pausar um pouco para passar um cafezinho aqui, só um minuto. Essa é a parte gostosa do dia. Eu acho que é o cheiro do café que acorda de verdade, sabe? Tá sentindo aí o cheirinho? É aí que dá aquela levantada no ânimo. Eu já tentei seguir o dia sem o café, tomando alguma outra coisa, um chá, mas não é a mesma coisa, talvez eu já esteja viciado, né? Enfim. Então, o caderno. Por algum motivo, na primeira página, logo embaixo de um belíssimo 2019, todo estilizado, que eu acho que eu fiz em algum momento de tédio, durante uma fala entediante, de alguém talvez tedioso, enfim. No topo da página eu escrevi a palavra hábito. E isso não é do meu feitio. Não parece uma coisa que o Pedro faria. Se fosse, por exemplo, em 2014, eu teria escrito coisa do tipo: vai dar errado, vem meteoro, Pedrão, não faz sentido. Eu teria desenhado uns pentagrama invertido e tal. Bom, fazendo justiça, eu continuo desenhando pentagrama invertido, porque tem coisa que não muda mesmo. E todos esses exemplos que eu acabei de citar, eles são verdadeiros, tá?
Mas sabe, né? A gente vai ficando velho, vai começando a pensar de um jeito meio hippie, new wave, autoajuda. Não, porque meditação, mindfulness, o poder do hábito, pare de procrastinar, etc, etc. Deixa eu só comer uma torradinha aqui. Eu sei, então, eu admito tudo isso. Mas me parece realmente importante pensar nessa coisa do hábito. Porque ao longo dessa primeira década dando aula, eu adquiri uma série de hábitos negativos, tanto no pessoal quanto no profissional. Galera, e isso acabou prejudicando demais o meu trabalho. Não é tarde demais para mudar essas coisas? Espera aí. Não é tarde demais para mudar essas coisas, mas depois de tanto tempo fazendo merda, também não é fácil eu simplesmente jogar tudo aquilo que é ruim no lixo. Deixar de fazer as coisas e passar a fazer coisa boa. Todos nós, a gente tem alguns gatilhos emocionais que ativam modos comportamentais. Torradinha boa. Então, por exemplo, tem uma hora não muito específica do dia em que eu geralmente fico triste, do nada. Às vezes, sei lá, é uma iluminação diferente, é um cheiro no ar, eu não sei. O que a partir daí eu faço com essa informação, como eu vou lidar com esse sentimento, bom, aí eu já não sei. E é justamente nesse momento em que as coisas começam a mudar. Por isso, essa palavra, hábito. A minha maneira de lidar com essas coisas, uma cachorrada aí, eu acho que a sua também, colega ouvinte, é uma simples reação. Eu reajo, parece instinto. Tipo, eu sei que não é instinto, mas você entende? Eu não penso naquilo. Eu vou lá e simplesmente faço. Mas então, nesses primeiros meses do ano, eu estou nessa tentativa de adaptar minha rotina para ver se alguns hábitos bons substituem os atuais hábitos ruins. Eu tenho caminhado até a escola quando eu posso, e hoje você, por exemplo, vai me acompanhar nessa caminhada. A gente vai continuar conversando no caminho até a escola, do mesmo jeito que eu fazia quando era criança, ia com os meus coleguinhas da terceira série para a escola, conversando e sofrendo bullying. Deixa eu abrir aqui a porta da sala. Então, eu descobri, depois de muitos anos, que eu sofria bullying e do tipo meio pesado, sabe? Mas eu não, enfim, quem sabe algum dia a gente conversa sobre isso também, porque lidar com essas questões na escola é importante demais. Então, se você ouvinte aí é psicólogo, pedagoga ou especialista nessa área, cara, me procura, porque eu quero aprender sobre isso aí. Mas então, agora vai ficar um pouco barulhento, que a gente está aqui descendo o corredor de casa, então talvez eu vou falar um pouco mais alto com você. O que eu estava falando? A gente aqui também está falando de uma questão de privilégio, né? Porque, quem que tem essa possibilidade de morar 20 minutos andando de onde trabalha? Ou 30 minutos se for de trem?
Então eu meio que nem tenho muito o direito de reclamar das coisas, né? Mas, enfim, o ser humano reclama, não importa. E essa é a minha realidade, na verdade. Então, o máximo ou o mínimo que eu preciso fazer é aproveitar isso, usar a meu favor e sei lá, tentar produzir alguma coisa melhor nessas condições boas que eu já tenho. Outra coisa, os 32 anos bateram e a minha saúde definitivamente não é a mesma que eu tinha, sei lá, com 23 anos. A disposição em sala de aula, a energia ao longo do mês de outubro, que é aquele mês horrível, infinito, a voz que não aguenta a 10ª aula do dia, tipo, tudo começa a falhar. Então, se é assim que eu pretendo continuar vivendo, já passou da hora de eu cuidar do meu instrumento de trabalho, que sou eu mesmo. Então, fazer exercício todos os dias, comer direito, dormir direito, e depois de um pouco mais de 4 meses vivendo direito, a diferença é brutal. A gente conversou no episódio passado sobre aquela coisa de dar aula por prazer. Eu sei que eu fui bastante melancólico, que algumas pessoas acharam estranho, mas eu acho que faz sentido se a gente pensar na minha saúde e na minha relação com todas as outras coisas. Afinal, se eu não estou bem de forma integral, todas as coisas são afetadas. Não importa quem que é a causa e quem que é a consequência. Ou seja, a qualidade de vida influencia diretamente na minha capacidade de ensinar. E eu não estou falando apenas de ir trabalhar, porque isso até que é fácil, né? É só ir. Todo mundo já passou pela escola. Todo mundo sabe muito bem o que é um professor enrolando. Assim como todo mundo que já teve emprego, também sabe que a gente enrola no trabalho. Ensinar, por outro lado, ensinar requer abertura. Está disposto ali naquele momento. Eu também já falei no episódio 3, eu acho, a respeito de improviso. Ensinar também é improvisar. E mais uma vez, tem que ter uma disposição gigante para isso. Coisa que a gente não costuma ter quando a gente apenas vai trabalhar. E era mais ou menos isso que eu queria dizer. É preciso sentir prazer nessa abertura, nessa troca, nessa disponibilidade, nessa disposição. É claro que muitas vezes o professor é um ator, porque ele tem que interpretar alguns papéis em alguns momentos. Se eu quero motivar o meu aluno, se eu quero engajar a turma, eu tenho que mostrar motivação, mostrar engajamento. E eu não estou dizendo aqui que eu preciso fingir essas coisas, porque fingimento é fácil de perceber. Mas eu tenho que criar um clima na sala. Se o ponto de partida de uma aula é uma história, a narração de um fato, ou que os alunos vão pegar e trabalhar em cima, eu não posso simplesmente ir lá na frente da sala e falar: aí galera, teve um dia que aconteceu isso, daí uns caras concluíram tal coisa, e aí então surgiu essa lei aqui. Hoje a gente vai trabalhar essa lei, vamos fazer o exercício 1. Não dá, sabe? Ninguém gosta disso. Eu odiaria ter uma aula dessas, assim como eu odeio eventualmente dar uma aula dessas. O ideal é elaborar uma narrativa que dê conta dessa história, que seja mais envolvente, às vezes até mesmo até teatral, sabe? Usar drama, usar comédia a nosso favor, tomando cuidado, é claro, para não ser muito dramático, muito bobalhão ou palhação, o que é bem difícil, na verdade. Então é essa a ideia de estar sentindo a aula. Se eu estou sem disposição, a última coisa que eu quero fazer é falar. E se eu não quero nem falar, imagina se eu estou a fim de fazer teatrinho, mudar a entonação de voz, ouvir pergunta de aluno, responder pergunta de aluno. Foi mais ou menos isso que me levou à terapia fonoaudiológica. É uma palavrinha bem difícil de falar em podcast, e você pode ter percebido como eu falei bem devagarinho para não precisar gravar de novo, até porque não tem como. Há pouco mais de um ano eu fiquei sem voz. Eu fui no médico e a gente viu, quer dizer, a médica viu, na verdade, que não tinha problema ali. Não era infecção, não era irritação, nada. O problema era meio que eu. Eu estava sem energia na voz, ou seja, eu não estava com vontade de falar. E cara, eu já sabia disso.
mas era importante ter um respaldo médico, né? Então eu comecei aí a consultar uma fonoaudióloga, aí a palavrinha maldita de novo, para fazer um tratamento, cuidar da voz, tentar amplificar um pouco mais, forçar cada vez menos, deixar a toda coisa mais natural. E eu achei bem legal, ela me ajudou bastante, e se eu tivesse levado um pouco mais a sério, eu acho que o progresso ia ser muito maior. Mas enfim, eu fiz o que eu poderia ter feito, e eu tenho que parar de me culpar por algumas coisas que nem sempre estão no meu alcance. Ou seja, isso tudo era mais uma demonstração clara de como a minha saúde piorava a passos largos, e isso estava me impedindo de fazer o mínimo que era necessário para pagar meus boletins no final do mês. Aqui eu quero voltar a falar um pouco a respeito do privilégio. Veja, você está me acompanhando para a escola agora, faz um dia bonito, a gente está perto do trabalho, então é evidente que as minhas condições de vida, elas são muito, mas muito melhores do que a esmagadora maioria dos meus colegas de profissão, quem dirá de outras profissões. Eu posso me dar o luxo de caminhar até o trabalho. Eu só tenho as minhas contas para pagar, ninguém depende de mim, a não ser eu mesmo. E a Luninha, a aluna que a gente deu bom dia para ela no começo do episódio. Eu não tenho mais bocas para sustentar, então isso me permite ter dias e horários reservados para fazer atividade física, ir no médico, buscar por diferentes tipos de terapia. E falando em privilégios, esse ano eu também tenho lidado com uma situação um pouco desconfortável, que é a perda de aulas em relação ao número que eu tinha no ano passado. Parece que tem uma crise rolando no país aí, né? Então isso tem afetado bastante as escolas daqui da minha região. Daí eu tô com um monte de janela no meu horário, e aí eu não tenho uma rotina muito contínua. As pessoas às vezes falam que são escravas da rotina, que faz as mesmas coisas todos os dias, no mesmo horário, do mesmo jeito, e que isso é horrível. Eu entendo, eu concordo que viver repetindo os dias é desagradável. Mas por outro lado, não ter uma rotina certa também é ruim demais. Por exemplo, o escritor... Peraí, tá a molecada falando alto aqui, cara. O jovem, né? O jovem parece que ele gosta de conversar, mas é molecada indo pra escola também. Não são meus alunos, mas estão indo pra escola. O que eu tava falando? O escritor Charles Duhigg, eu não sei falar esse nome direito, Charles Duhigg, no seu livro O Poder do Hábito. Meu Deus do céu, tem um caminhão passando aqui. Essa é a complicação de a gente gravar ao vivo na rua, mas enfim. O escritor Charles Duhigg, né, que eu não sei falar direito, no livro O Poder do Hábito, ele conta um pouco dessa ideia. O nosso cérebro, ele gasta tempo demais tomando decisões. E o ideal é tentar automatizar tudo aquilo que for possível. Se eu tenho uma rotina fixa, se eu sei que num dado horário, num dado dia, eu vou estar fazendo uma determinada coisa, eu não preciso pensar a respeito daquela coisa. Eu simplesmente vou lá e faço. É um conjunto de hábitos que te torna uma rotina. Existem coisas que eu preciso fazer em horários muito específicos. Por exemplo, eu sei que toda segunda-feira, às 6 da manhã, eu preciso sair de casa para pegar o trem e ir para a escola trabalhar. Eu não tenho outra escolha, porque isso é um compromisso. Pessoas dependem de mim e me pagam para isso, inclusive. Aquele horário não é negociável. Eu não posso ligar para minha chefe e falar: alô, bom dia, tudo certo? Então, tem como eu chegar aí umas 9h30 hoje? Deu um probleminha aqui em casa e tal, daí eu queria entrar mais tarde. Mas depois eu compenso esse horário. Fico mais tempo na escola, pode ser? Então, essa possibilidade não existe. E aí eu comecei a pensar: bom, se isso é feito na minha vida profissional, fora de casa, por que eu não posso fazer na vida pessoal também, dentro de casa? Por que eu não posso estabelecer dias e horários específicos para fazer determinadas coisas que eu sei que precisam ser feitas? Não é razoável isso? Então, razoável até é, mas é muito difícil. Primeiro porque a gente não sabe direito quanto tempo as coisas costumam levar. Eu pelo menos não tenho essa noção exata. Você sabe exatamente quanto tempo você leva para lavar o seu banheiro?
Você sabe qual é a duração do ciclo da sua máquina de lavar roupa? Quantos minutos você gasta para sair de casa, ir no mercado, fazer compra, voltar, guardar as compras, fazer comida, lavar louça, montar as marmitas e limpar a cozinha logo depois? Se você tem esse controle, cara, meus sinceros parabéns, de verdade, porque eu estou em carreira solo há uns 7 anos e eu não tenho a menor ideia de como é que eu respondo essas perguntas. Mas, assim, vamos lá, mesmo que eu soubesse, mesmo que eu tivesse exata noção de quanto tempo eu precisaria reservar para cada uma dessas ações, a próxima pergunta seria: o que eu preciso fazer todas as semanas? Quais são as minhas obrigações mínimas? O que não é negociável? Um dia desses eu li um texto no Medium de uma moça que eu acompanho, a Raquel, ou Rachel, não sei dizer, e ela falava sobre isso aí. A crônica dela procurava defender o autocuidado do não, ou seja, aprender a dizer não para as próprias coisas. Lembrando um pouco de cabeça, ela dizia mais ou menos que existe uma força muito grande em admitir as coisas que você não consegue. E aí ela indicou uma lista das coisas que ela acha que tem que ser feitas todas as semanas. Vencer o trânsito todos os dias, separar a comida certa para comer direito, trabalhar, ir na terapia, limpar a casa, etc. Que é exatamente o que eu estava quase concluindo nessa espécie de, sabatina do autoconhecimento. Eu já admiti as coisas que eu andava fazendo de errado, eu já comecei a tomar atitudes para melhorar alguns comportamentos, eu já reconheci gatilhos que ativam alguns hábitos ruins. Eu ainda estou tentando elaborar uma rotina que me permita trocar esses hábitos por outros. Tudo com o objetivo, pelo menos atual objetivo, de melhorar a minha qualidade de vida. E eu sei que é negativo pensar desse jeito, mas no momento eu quero atingir isso para trabalhar melhor. Tá bom? Você não é o seu trabalho, você não é o seu crachá, a gente já conversou sobre isso. Mas eu quero trabalhar melhor. Para, tirar essa mancha da frente, essa espécie de mágoa. E aí talvez a qualidade de vida vai ser apenas sobre viver melhor, estar mais feliz, realizado, etc. Eu preciso te confessar uma coisa, meu nobre colega ouvinte. Eu não gravei esse episódio enquanto caminhava para a escola. Pois é, chocante, né? Você nem suspeitou, né? Aposto que não, tá certo. Bom, essa é a mágica da edição. Olha aí, tecnologia. Hoje em dia é tudo drone que faz isso aí. Bom, de todo modo, a aula vai começar daqui a pouco. Então é bom eu começar a ajeitar as minhas coisas, separar atividades que vou fazer hoje, guardar comida na geladeira e ficar pronto para o início de mais um dia. Como eu falei lá atrás, hoje é sexta-feira, maravilha, mas poderia ser qualquer outro dia da semana e minha meta é tentar fazer o melhor trabalho sempre que possível, né? Então daqui a pouco eu vou me preparar, me alongar um pouquinho, tomar uma aguinha e esperar no sofá lá da sala dos professores enquanto o sinal não bate. Quem sabe ler alguma coisa, né, para relaxar a mente. Pois bem, um bom dia para você. Obrigado pela companhia. A gente se vê em breve.